Olá, meus caros amigos, curso de Direito Civil, resolução de questões FCC, né? Na aula passada, a gente está entrando na teoria geral do negócio jurídico, numa matéria um pouquinho mais densa, né? Então, eu acabei tirando aí uma aula para comentar um pouquinho sobre os negócios jurídicos. E aqui no quadro, olha só, a gente estava falando sobre os pressupostos de existência, sobre os requisitos de validade do negócio jurídico e depois que o negócio jurídico existe, que o negócio jurídico é válido, eu posso também me perguntar se o negócio jurídico já é eficaz. Ou seja, se ele já gera efeitos na ordem jurídica. E aí, como requisitos de eficácia, o que a gente destaca? Olha só, condição, termo e encargo. Condição, o termo e o encargo. Tá certo? Ou seja, são situações, alguns chamam de elementos acidentais do negócio jurídico. Por que acidentais? Porque eles não são indispensáveis, né? Nem a condição, nem o termo, nem o encargo, etc., não são indispensáveis. Mas mexem com a estrutura no que tange aos seus efeitos. Então, por exemplo, olha só, diz o artigo 121 do Código, considera-se a condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, ele aqui afasta as chamadas conditio iuris, né? Subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. A condição subordina o efeito do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. É o chamado se, né? Então, por exemplo, eu lhe darei o carro se você passar no vestibular. Eu lhe darei o carro se você passar no vestibular. É um negócio jurídico que já existe? É válido também, mas já é eficaz? Não, porque está subordinando o efeito, a eficácia, a um evento que é incerto, futuro e incerto. Eu só vou ser obrigado a lhe dar o carro se você passar no vestibular. Tá certo? Só lembrando que essa condição aqui, olha, pode ser suspensiva ou resolutiva. Quando a gente entrar nas questões, eu aprofundo um pouquinho mais o tema, tá certo? Na verdade, requisito de eficácia é somente a condição quando suspensiva, porque a condição quando resolutiva, o nome está dizendo, ela vai resolver, extinguir o negócio jurídico como um todo, né? O termo, por sua vez, também vai ser uma cláusula que vai subordinar a eficácia do negócio jurídico a um evento futuro, mas agora é certo, futuro e certo. Termo, por exemplo, pode ser o vencimento de uma prestação, né? Você vai me pagar no dia 1º de janeiro de 2016, sei lá. Não é? Olha, essa data é futura e certa, olha a diferença. Você vai me pagar se passar no vestibular, isso é a condição. Agora, o contrato começa no dia 1º de janeiro de 2018, por exemplo, né? Termo. Eu posso dizer que o termo também pode ser, assim como a condição é suspensiva e resolutiva, o termo pode ser final ou inicial, ou o contrário, termo inicial ou final, termo a quo ou termo a de quem. Também quando a gente for fazer as questões eu entro mais nesse detalhe. Então eu digo assim, a locação começa no dia 1º e termina no dia 30. Termo inicial, dia 1º, termo final, dia 30, portanto, né? E o encargo, por sua vez, ele não vai mexer com a eficácia. Porque no encargo, diz o legislador, olha só, artigo 136, o encargo ele não suspende a aquisição nem o exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no negócio como uma condição suspensiva, aí não seria tanto encargo, né? O encargo seria aquela obrigação, né? Seria o para que. Para que. Tá certo? Então, por exemplo, a fim de que eu lhe dou o terreno para que você construa a creche.
Ou então eu posso colocar isso como uma condição, eu lhe daria o terreno se você construir uma creche, por aí vai. Tá certo? Então os elementos acidentrais seria a condição, o termo e o encargo, etc. Tem muita coisa para a gente falar de cada um, mas eu aqui estou colocando só as linhas gerais, não é? Ou seja, só as noções iniciais, básicas, para que a gente possa entrar nos nossos exercícios. Muito bem, olha só, volta para cá para a gente recapitular. O que eu disse para vocês? No artigo 104, a gente começa a estudar os chamados fatos jurídicos. Esses fatos podem ser da natureza ou podem ser fatos humanos, né? Fatos jurídicos são acontecimentos que interessam para o direito. Se eles são da natureza, são aqueles que não dependem da vontade humana. Podem ser ordinários ou então extraordinários, que me pegam de surpresa. Se esses extraordinários forem inevitáveis, eu estaria diante de um fortuito, que exclui a responsabilidade, isso é importante. Os fatos humanos, eles se dividem, por sua vez, em atos ilícitos, contrários ao direito, mas que também faz surgir uma obrigação, que é a obrigação de indenizar, ou então os atos lícitos, e aqui eu estou no direito civil, no direito privado, eu estou no amplo terreno da licitude, onde em tese eu tudo posso, a não ser que a lei me desautorize. Nos atos lícitos eu tenho aqui os atos jurídicos, que são acontecimentos que dependem da minha vontade, mas as consequências estão previstas na lei. Eu tenho os negócios jurídicos, que são as declarações da vontade qualificadas, e aquela teoria do ato ou fato jurídico, que não é nem toda a doutrina quem adota, mas tem caído muito em concurso, tá certo? O negócio jurídico, por sua vez, traz para cá, olha só, pode ser unilateral, se ele surgir só com uma vontade, e aí eu estaria diante das declarações unilaterais da vontade, ou eles podem ser bilaterais, e aqui eu coloquei também plurilaterais, né? Para a gente não esquecer que um contrato ele pode ter duas partes ou pode ter mais de duas partes. Por exemplo, um contrato de sociedade envolvendo aí vários sócios, 3, 4, 5, etc. Então, quando o negócio jurídico tem mais de uma vontade ou declaração da vontade, eu estou diante dos contratos, cujo conceito então passa a ser acordo de vontades com a finalidade de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos, né? Muito bem, lembrando que do negócio jurídico vai surgir uma certa obrigação civil. Esse negócio jurídico, portanto, que é a espinha dorsal do nosso estudo, eu posso analisar com base nos chamados pressupostos de existência. E aí, para que o negócio jurídico exista, eu preciso de uma declaração da vontade, com uma finalidade negocial, desde que o objeto seja, portanto, idôneo. Como requisito de validade do artigo 104, eu tenho capacidade do agente. E aí o negócio jurídico pode ser nulo ou anulável, dependendo do tipo de incapacidade. Eu preciso que o objeto seja lícito, possível, determinado ou ao menos determinável sob pena de nulidade, hein, pessoal? E eu também preciso, quando existir, eu preciso respeitar a forma prescrita. Ou então, se ela for proibida em lei, eu não posso agir dessa maneira. Dei como exemplo o artigo 819, a fiança dar-se-á por escrito, não é? Por sua vez, para que gere efeito o negócio jurídico, e aí eu posso analisar com base em uma condição, que é uma cláusula contratual que subordina os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e incerto, é o se. O termo, que é um evento futuro e certo, como, por exemplo, a aula começa daqui a 10 minutos. Isso é um termo, né? Ou então o encargo, que ele não vai suspender nem o exercício do direito, nem tampouco a sua aquisição, mas eu tenho aqui uma pequena obrigação criada para a outra parte. Então, chamado para quê, portanto, né? E aí eu teria, em linhas gerais, o início do meu estudo do negócio jurídico, e a gente passa, portanto, para a análise das nossas questões. Vamos ver se a gente consegue, né? Olha só. Primeira delas, Carlos Chagas, 2014, Defensoria Pública lá da Paraíba, uma questão de defensor público, então talvez seja uma questão um pouquinho mais trabalhada, né? Joia, desafiante para nós. Vamos lá. Cláudio firmou com o seu filho Lucas
um contrato de doação por meio do qual lhe transferia a propriedade de imóvel no dia do seu 30º aniversário. Em caso de conflito de leis no tempo, considerar-se-á que Lucas possui. Tá, então vejam vocês, olha só. Eu tenho aqui, olha, uma pessoa, Cláudio, fez um contrato com o seu filho, Lucas, um contrato de doação. Cuidado que contrato de doação é negócio jurídico bilateral, né? É contrato, eu preciso da vontade do doador e preciso da vontade do donatário também, né? Não é declaração unilateral. Então isso daqui, se eu for para o meu quadrinho, isso aqui vai estar aqui, olha só. Trazendo para cá, né? Ó, tô aqui, ó. Contrato de doação, tá certo? Bilateral, depende da vontade do doador e da vontade do donatário. Doação gera obrigação? Gera, sim, senhor. Se você prometeu doar, você tem que cumprir com a sua obrigação. Muito bem, voltando para a questão. Tá, então ele fez um contrato de doação entre essas duas pessoas aqui, olha, Cláudio e Lucas, né, doador e donatário, no qual este Cláudio vai transferir a propriedade de imóvel no dia do seu 30º aniversário. Então, olha só, quando você completar 30 anos, eu transfiro a propriedade do imóvel. Esse evento aqui vai ser futuro e certo ou incerto, pessoal? Lucas vai completar 30 anos, claro, se tudo correr dentro do previsível, etc, enfim. Ele completa 30 anos? Completa. Então, futuro e certo. E evento futuro e certo, como é que eu vou chamar, pessoal? Termo. Na verdade, aqui eu tenho um termo que é inicial. Termo inicial, também chamado de termo a quo. Termo inicial, ou termo a quo, né? E aí vejam vocês, olha só, no termo, esse termo aqui, ele vai chegar, porque o evento é futuro e certo, né? E aí o 131, então, vai dizer o seguinte, o termo inicial suspende o exercício, mas não a aquisição do direito, tá aqui, ó. Futuro e certo, termo inicial. Vou botar aqui embaixo assim, olha. Suspende o exercício. Mas não a aquisição. Se eu fosse lá para os requisitos de validade de novo, eu ia dizer assim, olha, condição. A condição suspende o exercício e a aquisição, porque eu não sei se ela vai acontecer. O evento é futuro e incerto, é o se. Então a gente diz que na condição você tem uma mera expectativa de direitos. Eu lhe darei o imóvel se você passar no vestibular. Pode ser que você nunca passe, então você não tem o direito. Agora o termo é diferente, eu lhe darei o imóvel quando você completar 30 anos. Você ainda não pode exercer esse direito, porque você ainda não completou. Mas esse dia chegará, o evento é futuro e certo, tá certo? Então no termo, suspendo o exercício, mas não a aquisição. E por último, no encargo, eu não vou suspender nem o exercício, nem a aquisição. Porque é o para quê. Eu te dou o imóvel para que você o transforme numa creche, por exemplo, não é? Então tá. Em caso de conflito de leis no tempo, considerar-se-á que Lucas possui, letra A, olha só, expectativa de direito, pois o direito somente se adquire com o implemento da condição suspensiva. Só que isso daqui não é uma condição, isso daqui é um termo, né? Então ele não tem expectativa de direito, está errado. B, ele tem o direito adquirido, por se tratar de direito a termo. Ele está suspenso o exercício, mas não a aquisição do direito. Então ele tem um direito adquirido, por se tratar de um direito a termo, que na verdade é um termo a quo,
é um termo inicial. Letra B está certa. Vamos ver a outra. É um direito adquirido por se tratar de um direito sob condição suspensiva. Não, na condição você não adquire o direito. Na condição você tem mera expectativa. Por quê? Porque o evento é futuro e incerto. Letra D. Expectativa de direito, pois o direito somente se adquire com o advento do termo. Não, vejam vocês, eu já tenho o direito, eu só não tenho o exercício do meu direito. Direito adquirido por se tratar de um direito sob uma condição resolutiva. Não, então a gente já viu que a resposta correta é letra B, né? Lucas tem direito adquirido por se tratar de um direito que foi feito a termo. Na verdade, termo inicial. Próxima questãozinha, vamos lá para frente. Segunda. No tocante ao negócio jurídico, olha só, né? TRF da 4ª região. Tá. O negócio jurídico, A, é anulável quando não revestir a forma prescrita em lei. Olha só, vou trazer bem para cá para a gente ver como é que é importante o nosso quadrinho. Quando o negócio jurídico não tem a forma prescrita em lei, isso está mexendo com a validade, e a consequência aqui a gente viu que é nulidade. Como também se ele não tem objeto lícito possível determinar a nulidade. Na capacidade do agente é que ele pode ser nulo ou anulável, dependendo do tipo de incapacidade, né? Então, se eu volto para cá, olha só. O negócio jurídico é anulável quando não revestir a formalidade prescrita em lei? Ele está perguntando assim, olha, se eu não respeitar o requisito de validade do 104, inciso 3º, eu tenho um negócio jurídico anulável? Não, eu vou ter um negócio jurídico nulo. Negócio jurídico nulo, né? Então, a letra A está errada. B de bola. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, sendo-lhe em qualquer hipótese permitido supri-las, quando requerido por ambas as partes. Pessoal, lembra nos primeiros encontros nossos que eu fiz aquela distinção entre a nulidade e a anulabilidade, né? Vou precisar disso aqui na teoria geral do negócio jurídico. O negócio jurídico nulo ofende a ordem pública. E se ofende a ordem pública é porque não admite ratificação pelas partes. Então, olha só, a nulidade deve ser pronunciada pelo juiz? Deve, é verdade. Quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos, etc., enfim. Agora, sendo em qualquer hipótese permitido supri-las quando requerido por ambas as partes? Não. Negócio jurídico nulo não admite convalescimento, né? Então, essa daqui também está errada. C de casa. Em regra, a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício, sendo que só os interessados a podem alegar. Essa daqui está perfeita, corretíssima, né? Eu disse a vocês que a anulabilidade ofende a ordem privada. Então, os efeitos são ex nunc. Então, ela não tem efeito antes de julgada por sentença. Nem se pronuncia de ofício, é verdade, porque ofende interesses privados. E só quem pode alegar é a parte que foi prejudicada, desde que prove qual foi o prejuízo que ela teve. Essa daqui está certa. Letra D. O vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores é nulo. Não, pessoal, ele transforma o negócio jurídico em anulável, né? Na verdade, não é nem o vício que é nulo, né? O vício que tem isso transforma o negócio jurídico em anulável, e não em nulidade, tá certo? Ainda vou falar um pouquinho mais sobre os defeitos do negócio jurídico, mas, por hora, essa questão aqui é de anulabilidade. O nulo, diz a letra E, é suscetível de confirmação
mas não convalesce pelo decurso do tempo. Não, o nulo, ele não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo, né? Por isso, olha só, a ação declaratória de nulidade, a gente já viu, é uma ação imprescritível, né? A ação declaratória de nulidade é uma ação imprescritível. Então, essa daqui está errada também. Consequentemente, resposta correta, letra C de casa. Vamos lá, próxima questãozinha, terceira questão, portanto. TJ Ceará, né, Tribunal de Justiça aqui do Estado, prova para juiz de direito. Então, vamos lá. Praticado um ato jurídico de um objeto lícito, mas cujo exercício, levado a efeito sem a devida regularidade, acarreta um resultado que se considera ilícito. Então, olha só, peraí, vamos com calma. Eu pratiquei um ato jurídico cujo objeto é lícito, tá certo? Agora, o exercício desse direito, levado a efeito sem a devida regularidade, acarretou agora um resultado que se considera ilícito. Sabe o que é isso, pessoal? Isso que vai estar lá no Limoges de França? Olha só. Na verdade, eu estou diante aqui do chamado abuso de direito. O que seria o abuso de direito? Olha só, o titular de um direito, ele pode exercê-lo. Então tá aqui, olha só, eu tenho um ato jurídico de um objeto lícito. Agora, ao exercer esse direito, eu tenho que respeitar o direito dos outros também, então eu não posso me exceder. Ao me exceder no exercício do meu direito, eu pratico, portanto, o chamado abuso de direito, que está lá no 187, que é um ato ilícito passível de indenização. Eu vou dar uma informação aqui, depois a gente comenta mais sobre ela, olha só. E o abuso de direito faz surgir uma responsabilidade objetiva. Ainda que eu não tenha culpa, mas se eu excedi o meu direito no exercício, eu pratico o ato ilícito. Deixa eu dar a redação do 187, que é importante, olha só. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, tá certo? Então vejam, e é passível de indenização. Tá, então pode-se afirmar que o agente letra A cometeu um ato ilícito que só pode determinar indenização por dano moral. Não, pessoal, desde a Constituição que eu tenho aqui danos patrimoniais e morais, né? Súmula 37, vou botar aqui a súmula 37 do STJ, enfim, súmula até antiga, né? Então, abuso de direito pode ser indenizado por danos morais, patrimoniais, súmula 387 do STJ, dano moral cumula com dano estético e por aí vai, né? Pode-se afirmar que o agente, letra B, incorreu em abuso de direito, é isso aí, 187 é abuso de direito. Mas vamos ver as outras, né? Pode ser que tenha aqui alguma que não seja. Praticou o ato ilícito, correto, mas que não pode implicar qualquer sanção jurídica. Claro que tem a sanção de indenização, né? Indenização. Realizou um negócio nulo? Não, aí não tem nada a ver, não é nulo, não é anulável, não é negócio jurídico, não é declaração da vontade, enfim. Na verdade, eu pratiquei abuso de direito, né? Não entra nem nas questões, aqui não é requisito de validade das questões de nulidade ou anulabilidade. Então tá aqui, olha, incorreu em abuso de direito, letra B de bola é a nossa questãozinha. Próxima questão, quarta, hein? Carlos Chaves, também questão de juiz, etc. Vejam que são questões mais densas, não é? Consideram-se negócios jurídicos
Negócio jurídico, eu já sei que é olha o conceito, é a declaração da vontade, qualificada, não é assim? Qualificada. Qualificada por quê, Perazzo? Porque é no intuito de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Então tá, consideram-se negócios jurídicos. Letra A. Quaisquer atos jurídicos válidos? Não, ato jurídico é uma coisa, negócio jurídico é outra, né? Nada a ver. O contrato de locação, contrato é negócio jurídico, tá certo. E a notificação que o locador fizer ao locatário para denunciar a locação prorrogada por prazo indeterminado? Não. Essa notificação aqui, olha, a consequência está prevista em lei, né? Isso aqui é ato jurídico. Ato jurídico. Tá certo? Muito bem. A doação e o testamento, correto. Doação é um negócio jurídico bilateral. Por que bilateral? Porque isso aqui é contrato. Contrato de doação. Todo contrato é um negócio jurídico, no mínimo, bilateral. Certo? E o testamento? Também, porque o testamento é uma declaração unilateral da vontade. Tá certo? Então, negócio jurídico, letra C de casa. Os atos de posse e a aquisição ou perda de domicílio, não, aqui não tem nada a ver com negócios jurídicos também, né? Até porque não tem declarações da vontade aqui, enfim. Letra E, apenas os contratos bilaterais, excluindo-se todos os unilaterais. Não, pessoal, aqui eu só vou fazer uma observaçãozinha, olha só. Isso daqui a gente vai estudar um pouquinho também mais para frente. Não confundir os contratos bilaterais, porque eu tenho contratos bilaterais e tenho também contratos unilaterais. Com o que eu acabei de afirmar aqui embaixo, olha, negócio jurídico bilateral é contrato. Olha o que eu afirmei, os contratos são todos negócios jurídicos bilaterais. Por quê? Porque surgem de um acordo de vontades, tá certo? Os contratos são negócios jurídicos bilaterais, tá? Só que este contrato, que é um negócio jurídico bilateral, ele pode ser um contrato bilateral ou então um contrato unilateral. Cuidado com isso, hein? Como assim, Perazzo? Depende das obrigações. Contrato não é fonte do direito das obrigações? Então depende das obrigações que foram criadas. Se esse contrato gera obrigação para ambas as partes, eu vou dizer que ele é um contrato bilateral, obrigação para os dois. Se o contrato gera obrigação só para uma das partes, como por exemplo doação, eu vou dizer que a doação é um contrato unilateral. Então olha só, cuidado, doação é contrato. E se é contrato, vai ser sempre um negócio jurídico no mínimo bilateral. Só que a doação, que é um negócio jurídico bilateral, passa a ser um contrato unilateral. Por quê? Porque gera obrigação só para uma das partes. Tá certo? Bom, a nossa questãozinha aqui estava até mais simples do que isso, apesar de quando a gente for falar de contratos, a gente vai ter que enfrentar essa questão, né? Mas a resposta correta aqui seria a letra C. A doação, que é um contrato, e se é contrato é bilateral, porque é negócio jurídico bilateral, né?
mas se gera obrigação só para uma das partes, é tida como contrato unilateral. E o testamento é uma declaração unilateral da vontade, tá certo? Resposta correta, letra C, portanto. Fazer aqui um rápido intervalo e a gente volta já já, continuando aí as questões sobre teoria geral do negócio jurídico. Forte abraço.